Olá! Hoje estou aqui com a psicopedagoga Márcia Valéria Cruz. Muito obrigada, Márcia, por aceitar o meu convite. Obrigada eu, Mainara. Seja muito bem-vinda à Secretaria de Educação e eu espero poder te ajudar muitas vezes, assim como passar essas orientações que são tão importantes para as nossas famílias. Quais os cuidados que os pais e os filhos devem ter para usar a internet com segurança? Bom, primeiro os pais têm que ter cuidado com tudo. Internet é um veículo de comunicação e é saber o que os filhos estão entrando. Deixar o computador em um lugar onde você possa ver o que ele está fazendo. Hoje com os tablets, com os telefones que têm aparelho, acesso à internet, os pais têm que saber realmente o que os filhos estão fazendo. Principalmente verifica, não deixa a criança usar esse aparelho sem o monitoramento. Mas cabe aos pais observar isso. Especialistas dizem que o acesso à rede mundial é um caminho sem volta e a proibição do uso não é a melhor opção para os pais. Você concorda? Concordo, principalmente porque não vai voltar mesmo. Hoje nós já discutimos como que vai ser o processo de alfabetização com o uso da tecnologia. As crianças, elas precisam ser monitoradas e entender que ali tem muita informação, mas o conhecimento não está ali. Mas cabe aos pais, aos professores, a todos os técnicos a trabalhar com essas crianças no sentido de que qual é a melhor informação que eu vou buscar dentro da rede mundial de computadores. O presidente da organização não governamental Safernet, Tiago Tavares, diz que a melhor estratégia continua sendo o diálogo, a conversa franca e a relação de confiança que deve existir entre pais e filhos. Qual a sua opinião sobre isso? Conversa, ela é sempre orientada. A criança hoje, ela sente falta dessa conversa com os pais, até porque os pais estão muito ausentes, deixam os filhos muito sozinhos e eles vão para a escola, eles vão para os outros lugares sem entender como que se faz um diálogo franco entre pessoas, porque a internet, ela não nos dá essa condição de aprender a questão da afetividade. Então, quanto mais os pais se aproximam dos filhos, mais conversam sobre quaisquer assuntos, inclusive a questão do cyberbullying e todas as questões que aparecem ligadas à internet. Quanto mais eles conversam, mais a criança se aproxima dele, mais ela cria vínculo de confiança. E ao criar vínculo de confiança, dificilmente ela vai enfrentar situações em que ela não possa resolver. Mas os pais precisam olhar. Uma pesquisa divulgada em 2016 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostrou que 87% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos têm perfil em redes sociais e 68% acessam a internet mais de uma vez por dia. Na sua opinião, qual a idade certa para a criança usar a internet? Difícil hoje a gente falar em idade, porque as crianças já nascem com a ideia do touch-top, elas já nascem apertando os botões, até porque a família faz isso. Hoje a gente vem discutindo essas questões familiares, que as famílias não sentam mais para conversar. O pai senta com o celular, a mãe senta com o celular, ou senta com o tablet, dá um brinquedo tecnológico para a criança, desde muito cedo, até os triciclos que antes serviam para a criança aprender o movimento, hoje tem vários botões, porque senão ela não consegue se sentir acolhida. Não é nada disso. A criança precisa estar com os pais. Idade certa. Eu não posso colocar uma idade mínima, porque hoje a criança já nasce nesse meio tecnológico. O que nós temos que considerar é que uma criança de menos de 5 anos, ela não sabe o que ela está vendo. Ela pode apertar qualquer letra no teclado e aparecer para elas imagens que ela não está pronta para ver. A mesma coisa para um adolescente. Ele pode entrar numa página de pornografia, como ele pode entrar numa página de terrorismo, muitas vezes sem saber onde ele está entrando. Quem faz essa orientação? A família. Mas para isso a família, assim como a escola, assim como todos os profissionais que trabalham dentro da área educacional precisam dizer: gente, internet é um veículo de comunicação. Como que nós fazemos uso dessas informações que estão ali? Segundo o estudo TIC Kids Online Brasil, 11% dos entrevistados entre 9 e 17 anos de idade acessaram a internet pela primeira vez antes dos 6 anos de idade. Quais riscos a criança pode ter em usar a internet muito cedo? É não saber aonde ela está entrando.
ela vai entrar, vai ver coisas que não são para a idade dela, para a condição cognitiva que ela tem, e ela vai entender que isso é normal, está naturalizado. Hoje em dia as coisas parecem todas muito naturalizadas, só que o desenvolvimento da criança vai se dando aos poucos. Normalmente a gente diz que se dá em ciclo. Entre os 3 e 5 anos é a idade da curiosidade, ela quer saber o porquê de tudo. Então quando ela vê uma imagem que ela não tem condição de entendê-la ainda, aí é que ela vai querer vê-la mais. Por quê? Ela está compreendendo os porquês. Esses porquês deveriam ser compreendidos nas conversas. Olha, por que o sol existe? Por que está chovendo? Por que eu tenho cabelo preto? Mas não, essas conversas estão vindas hoje, todas essas informações dentro dos veículos de tecnologia, que não vão dar uma resposta para a idade da criança. O que é bem difícil, que pode ser provocador de situações bastante extremadas. Em 12 anos, a Safernet atendeu 2.269 crianças e adolescentes, 1.751 pais e educadores e 11.963 outros adultos em seu canal de ajuda e orientação. No seu ponto de vista, qual a importância de pedir ajuda na Safernet? Bom, primeiro é um veículo que vai tratar de questões bem importantes com relação aos cuidados que cada um tem que ter com o seu filho. O que eu vou dizer sempre para os pais? Pais, você é pai, você é mãe, você é avó, você é tia, você é o cuidador dessa criança. Você tem que saber o que ele está fazendo, seja na internet, seja na rua, seja na casa do amigo. Independente do veículo que esse menino esteja, ele tem que saber quem é e onde ele está. Você é o responsável direto. O que eu digo, os pais podem também ser enquadrados por não cuidar dos filhos. Não é só a responsabilidade de um instituto não governamental, mas é a responsabilidade de cada família. E as famílias estão omissas, delegando responsabilidades para outros técnicos. Eu sempre digo em conversa com os pais que eu tenho que puxar a orelha dos pais. O pai e a mãe têm que voltar a ser pai e mãe. Tem que voltar a mostrar qual é o limite, qual é o respeito, qual é o que a criança pode e o que a criança não pode fazer, porque esses limites, essa relação começa em casa e começa com a mãe dizendo para o filho: olha, você tem que fazer isso sim, não é hora de você fazer, hora de dormir às 9 horas da noite. É a mãe que coloca isso, é o pai que coloca isso, não é a criança: ai, eu não quero dormir agora, eu vou ficar só mais um pouquinho. Criança precisa dormir, ou seja, de 8 a 10 horas de sono. E qual é o horário limite? O limite começa em casa e começa quando a criança diz assim: ai mãe, eu não quero comer isso. Filho, você tem que comer, é importante para o seu desenvolvimento. Então todas as vezes que essas questões acontecem dentro da sociedade, é porque a própria sociedade está dando essa liberdade para a criança. Hoje os pais, eles se sentem muito acuados. Eles estão com medo de ser pai, estão com medo de frustrar. Nós não temos que ter medo de frustrar. Nós temos que ser pais e dar para o nosso filho a maior condição possível para que ele estabeleça confiança. Confiança e afetividade. Isso é limite, isso é regra, isso é para o bem da criança. O cyberbullying é uma violência virtual considerada mais cruel do que o bullying tradicional. Por que você acha que o cyberbullying traz piores resultados para as crianças? Porque quando nós falamos de crimes de internet, nós falamos de pessoas que nós não conhecemos. Por trás de uma tela de computador, por trás de uma conversa, podem estar adultos que podem usar termos que aquelas crianças não estão acostumadas, pode induzi-la a fazer algo que não é permitido para aquela idade, simplesmente pode usar toda a condição de adulto para manipular uma criança. Então, quando a gente fala de cyberbullying, a gente não está falando muitas vezes de criança para criança. Não é a criança chamar a outra de boba. É dizer para ela o que ela tem que fazer em determinado momento. E aí nós temos muitos riscos. Eu já atendi crianças que se cortaram por conta de um jogo que apareceu na tecnologia. E isso a gente está falando de um jogo, mas a gente pode falar de uma conversa
entre adultos que não respeitam o próprio desenvolvimento infantil. Então, quando nós pensamos em cyberbullying, nós pensamos numa violência muito maior do que aquela violência que vai acontecer na escola, que muitas vezes é presencial, é um empurrar o outro, e que ao empurrar o outro, se percebe que o outro está machucado, pede desculpas, porque a criança pede desculpas. Na internet isso não acontece, porque nós não sabemos quem está do outro lado. Muito obrigada, Márcia, por aceitar o meu convite. Obrigada eu.